Você esqueceu o seu nome verdadeiro. Não porque fosse descuidado, não porque escolheu esquecer. O esquecimento acontece por camadas. Primeiro você aprende que existem respostas certas e erradas. Depois aprende que certas perguntas nem devem ser feitas. E então, depois de anos sendo recompensado por se encaixar e punido por questionar, o nome que você trouxe cá dentro começa a soar estranho, distante, quase embaraçoso. Você ainda sente ele às vezes, numa tarde sem nada acontecendo, num momento entre acordar e lembrar das obrigações do dia. Há uma pressão no peito que não é dor, é reconhecimento. Algo dentro sabe que esse esquecimento não é a história completa. A palavra que vamos explorar hoje não é uma curiosidade histórica. Ela é uma chave. E as chaves só importam quando há uma fechadura. E você carrega essa fechadura há muito mais tempo do que imagina. Pensa em como funciona uma nota musical dentro de uma composição. Nenhum músico compõe uma sinfonia esperando que ela seja um acorde único, plano, sem tensão. A beleza do som vem exatamente do que não resolve imediatamente. A dissonância que quer ir para algum lugar, a pausa que pesa, a nota que deixa o ar suspenso antes da resolução chegar. A existência humana parece funcionar do mesmo jeito. Sem o esquecimento, sem a descida, sem o véu que cobre a origem, não haveria viagem de volta. Não haveria o momento em que a palavra ressoa diferente porque você já percorreu o suficiente para ouvi-la de verdade. Os gnósticos entendiam isso. Eles não chamavam a descida a matéria de tragédia. Chamavam de kenoma, o vazio que a centelha atravessa antes de lembrar de onde veio. O aprendizado acontece no meio, não nas pontas. A palavra aramaica que Jesus usava não era magia. Era um lembrete, um acorde que desfaz a dissonância, mas só para quem já viveu dentro dela o suficiente para reconhecer a resolução quando ela chega. Quando o esquecimento fica total, uma coisa curiosa acontece. O mundo começa a parecer hostil sem motivo aparente. Cada conversa vira uma pequena negociação de sobrevivência. Cada silêncio de alguém que você ama parece uma confirmação de algo que você ainda não sabe nomear. Você para de habitar a experiência e começa a monitorá-la. Como alguém que entra numa festa e fica de costas para a parede o tempo todo, observando as saídas. Isso não é paranoia. É o que acontece quando um ser que veio de algum lugar se convence de que não veio de lugar nenhum. Os arcontes, as forças que os textos gnósticos descrevem como guardiões do esquecimento, não precisam de correntes nem de prisões físicas. Eles trabalham com muito menos esforço que isso. Basta que você esqueça que existe algo além do que pode ser medido. Basta que a palavra certa nunca chegue aos seus ouvidos. Há uma cena no Evangelho de João que não costuma ser lida dessa forma, mas que faz sentido quando você conhece o contexto gnóstico. Jesus pergunta a um homem que estava paralítico há 38 anos: "Você quer ser curado?" A pergunta parece cruel na superfície. Óbvio que sim, não? Mas o que ela revela é mais complexo. Muitas vezes o sofrimento crônico deixa de ser um estado que queremos sair e vira uma identidade que tememos perder. Quem sou eu sem esse peso? É uma pergunta que a maioria nunca faz em voz alta, mas que o corpo responde toda hora. Os arcontes não precisam te prender. Eles só precisam que você não consiga imaginar quem você é sem a gaiola. Quando a palavra não chega, o peso não é externo, é interno. É a estranheza de carregar uma memória que você não consegue localizar. Como acordar sabendo que sonhou com algo importante e não conseguir puxar nenhuma imagem. Você sente a textura do sonho. Sente que havia algo lá. Mas o conteúdo escorrega. Os textos do Mar Morto, os escritos de Nag Hammadi, os evangelhos que não entraram no cânone, eles têm uma coisa em comum que os estudiosos raramente comentam. Não escondem a verdade por arrogância.
escondem porque sabiam que a verdade dada cedo demais vira decoração. Você pode ouvir que é filho do Monad, da fonte de tudo que existe, e responder com um interessante e continuar igual. Isso não é falha sua, é a natureza da compreensão. Ela precisa de solo preparado. Os evangelhos gnósticos estruturam o conhecimento em camadas. Os hilikoi, os que vivem apenas no mundo material, recebem parábolas. Os psiquikoi recebem ensinamentos. Os pneumatikoi, os que já sentiram a centelha dentro deles, recebem a palavra direta. Clemente de Alexandria, um dos primeiros pais da igreja que teve contato com os textos gnósticos antes de muitos serem destruídos, escreveu que Jesus ensinava em 2 níveis: o esotérico, para as multidões, e o esotérico, para os que estavam prontos para ouvir. Não porque os outros fossem inferiores, mas porque certas frequências só chegam quando o receptor está sintonizado. Abba era a palavra direta. Esqueça ela completamente, e você fica sem mapa. Receba ela cedo demais, e ela não significa nada. Em algum ponto no meio desses 2 extremos, está o momento em que ela para de ser sons e começa a ser verdade vivida. A coragem que importa aqui não é a que aparece nos filmes. Não é a indiferença ao perigo. Não é a firmeza de quem decidiu que não vai sentir o que está acontecendo. Não é a postura de alguém que encontrou a paz e por isso não balança mais. É uma coragem mais sutil. Chama de franqueza interior, se quiser. A disposição de continuar presente, num momento em que toda a programação interna diz para fechar, defender, explicar ou fugir. A disposição de ouvir uma palavra antiga e deixar ela ressonar, em vez de imediatamente analisar se ela é historicamente precisa. Os primeiros gnósticos que usavam esse nome, Abba, Pai, Origem, Fonte, não eram pessoas sem medo. Eram pessoas que decidiram que a pergunta pela origem valia mais do que o conforto do esquecimento. Muitos deles foram perseguidos por isso. Não como mártires no sentido heróico, como pessoas comuns que acharam que a verdade importava o suficiente para continuar sendo dita em voz baixa nas casas, nos sótãos, nas margens do deserto egípcio. Há um texto atribuído ao apóstolo Filipe que diz: "A verdade não veio ao mundo nua. Ela veio em símbolos e imagens. O mundo não vai recebê-la de outro jeito." Em outras palavras, a porta está dentro da própria sensação de estar perdido. O aramaico de Jesus não era um salvo-conduto que elimina o percurso. Era uma confirmação de que o percurso tem destino. É aqui que a maioria das pessoas trava. O esquecimento chega, natural como o sono pesado depois de um dia longo. E imediatamente algo dentro reage, não ao esquecimento em si, mas ao desconforto que ele produz. Uma ansiedade sobre a ansiedade, um julgamento sobre o julgamento. Eu não deveria estar me sentindo assim. Uma pessoa espiritualmente madura não estaria se sentindo assim. E então, o corpo responde ao julgamento. O peito aperta, a mandíbula endurece um pouco. Os pensamentos aceleram tentando encontrar a saída que vai fazer tudo isso parar. Então a resistência entra. E a resistência tem uma voz muito razoável. Ela diz: "Você só precisa entender melhor. Você só precisa estudar mais. Quando você tiver entendido o suficiente, vai parar de sentir isso." E daí, o espiral se constrói sozinho. Você estuda para fugir do que sente. O que estuda gera mais perguntas. As perguntas geram mais desconforto. O desconforto faz você sentir que ainda não estudou o suficiente. Então você estuda mais. Você busca a palavra certa para acabar com a sensação, em vez de deixar a sensação te levar à palavra. Isso aparece no corpo de formas específicas. Uma tensão entre os ombros que não some depois de dormir. Uma inquietação que faz você pegar o celular sem saber bem porquê. Uma dificuldade de terminar qualquer coisa sem já estar pensando no que vem depois. Tem uma ironia silenciosa nesse processo.
a emoção original, a saudade da origem, o estranhamento de existir sem saber de onde veio. Dura, no máximo, alguns minutos quando recebida sem julgamento. Não é a intensidade que torna essas emoções pesadas, é a duração. E a duração não vem da emoção, vem da resistência a ela. Pensa em como funciona um sonho ruim que você tenta lembrar para entender. Quanto mais você força, mais ele recua. Quanto mais tenta agarrar a imagem, mais ela dissolve. A emoção espiritual funciona de forma semelhante. Ela quer passar, não ser resolvida. Ela quer ser sentida, não explicada. Os textos gnósticos chamam essa armadilha de hipostase, quando o que deveria ser uma passagem se torna uma estrutura fixada, uma crença que se solidificou em torno de uma percepção incompleta. O medo de que o esquecimento seja permanente é ele mesmo uma hipostase. Uma conclusão tirada antes de terminar a experiência. O que machuca mais longo não é a sensação. É o argumento com a sensação. Algo muda no momento em que você para de tentar ser alguém que não sente o esquecimento e começa a ser alguém que reconhece o que ele é. A mudança é pequena, mas é onde tudo se decide. Despertar espiritual não é a ausência do peso, é saber o que o peso indica. A palavra Abba, em aramaico, a palavra que Jesus usava no jardim do Getsêmani, segundo Marcos 14, 36, antes do momento mais difícil de sua vida, não foi dita num instante de certeza tranquila. Foi dita em voz alta no meio do medo. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Não uma afirmação positiva, uma conversa real com a origem. Quando a sensação de esquecimento é permitida, quando você para de tentar escondê-la atrás de mais leitura, ou mais ritual, ou mais qualquer coisa, ela perde o peso falso que carregava. Para de fingir que é uma sentença. Volta a ser o que sempre foi. Uma passagem. Um sinal de que a centelha ainda quer voltar para casa. O esquecimento crônico, a versão que se instala como sistema operacional em vez de experiência passageira, é o que acontece quando a centelha não tem saída limpa. Ela se multiplica em projetos. Você resolve a questão espiritual e percebe que ainda tem a questão financeira. Resolve a financeira e descobre que o relacionamento está precisando de atenção. O relacionamento melhora e a saúde aparece como próxima da lista. A saúde estabiliza e alguma coisa no trabalho começa a incomodar. O mundo interior melhora e o mundo exterior vira o novo problema. O exterior melhora e agora é a herança familiar. A herança familiar e agora é a questão ancestral. A ancestral e aparece a questão coletiva, a questão política, a questão planetária. Não é que esses problemas não existam. É que a mente, em modo arconte, usa cada um deles como razão para nunca parar. Abba, esse nome, essa origem, é uma cebola sem centro final. Sempre tem mais uma camada. Sempre tem mais um porquê. E enquanto a busca for ansiosa, o centro vai continuar inacessível, não porque não existe, mas porque a ansiedade cria exatamente a névoa que impede de ver o que está na sua frente. E aqui está a parte irônica. Muita gente carrega essa cadeia interminável como prova de responsabilidade. Eu me importo, por isso nunca paro de me preocupar. Mas o que parece consciência é muitas vezes apenas hábito vestido de seriedade. É o arconte usando a sua própria virtude como corrente. Os arcontes não precisam de força bruta. Basta que você nunca chegue ao fundo. Basta que sempre haja mais uma camada entre você e o silêncio onde a palavra ressoa. Por baixo de toda essa camada de busca compulsiva, há algo que a maioria das pessoas não espera encontrar. Não dread, não vazio. Não a angústia existencial que parece inevitável quando você para de se distrair. Algo mais parecido com espanto.
uma sensação de ser muito menor do que pensava, mas de um jeito que não diminui, que expande. Como sair de um quarto fechado e perceber que estava dentro de uma cidade inteira. Mais como estar parado na beira do oceano, às 3 da manhã, e sentir que o oceano sabe que você está lá. Mais como a estranheza de perceber que você existe, não como fato banal, mas como mistério que não se resolve com mais informação. Pensa nisso. Se você tivesse acesso direto ao que os gnósticos chamam de monad, a fonte primordial, o silêncio de onde tudo emerge, o que você perguntaria? A mente vai para a pergunta prática primeiro. Por que sofro? Qual é meu propósito? O que devo fazer com o tempo que tenho? Como saber se estou fazendo certo? Mas se você ficasse com a questão tempo suficiente, essas perguntas começariam a parecer levemente erradas. Não sem resposta. Levemente mal formuladas. Como perguntar o endereço de algo que existe em todos os lugares? Como pedir que o oceano prove que é molhado? O Evangelho de Tomé, um dos textos encontrados em Nag Hammadi em 1945, dentro de jarras de cerâmica seladas no deserto egípcio, tem um dito que vai nessa direção. Jesus diz: se você perguntar de onde viemos, o reino dentro de vocês vai se revelar. Não ele vai te dizer. Vai se revelar. A resposta já está no lugar onde a pergunta surge. O que restaria depois de tudo isso não seria uma frase. Seria a própria sensação de existir e não entender completamente o que é existir, e achar isso extraordinário em vez de aterrorizante. Isso está muito mais perto da verdade do que qualquer resposta que a busca ansiosa já trouxe. O esquecimento dos arcontes contrai o mundo até sobrar só a próxima ameaça. Abba, dita 3 vezes, dizem os relatos, abre o mundo de volta. O amor que os textos gnósticos descrevem como emanação do pleroma, a plenitude divina, não é o amor sentimental das canções de rádio. É algo mais imediato. Mais parecido com o que acontece quando você para completamente no meio de uma tarde e percebe que está vivo sem precisar fazer nada para merecer isso. Sem ter chegado a lugar nenhum. Sem ter resolvido nada. Apenas vivo, aqui, agora, com tudo que isso carrega. A presença tem uma textura quando não está sendo usada como instrumento para alcançar outra coisa. Quando não está sendo cultivada para se tornar mais espiritual, mais tranquilo, mais evoluído. O nome Abba só funciona agora. Não na versão passada de você que deveria ter acordado mais cedo. Não na versão futura que vai finalmente entender tudo. Agora, enquanto você lê isso, com tudo que está carregando, com todas as perguntas que ainda não têm resposta. O que isso significa na prática não é abandonar a vida comum por uma vida contemplativa. É quase o oposto. É entrar mais fundo na vida comum, sem confundir o papel com o ator. Você está aqui para sentir, para testemunhar, para se importar com o que acontece com as pessoas ao seu redor, para cometer erros e corrigi-los, para ter conversas que importam e conversas que não chegam a lugar nenhum, para perder e para ganhar, para construir e ver algumas coisas desabarem. Isso faz parte, não como obstáculo à espiritualidade, mas como o material do qual ela é feita. Um bom ator, alguém que entende o ofício de verdade, entra numa cena completamente. Chora de verdade, ri de verdade, sente de verdade. Não está fingindo. Está completamente presente no que está acontecendo. E quando a cena acaba, sai. Não fica habitando o personagem durante o jantar. Não acorda às 3 da manhã convicto de que ainda é Hamlet. Esse é o princípio que o gnosticismo chama de gnose vivida. Não o conhecimento sobre a origem, mas o conhecimento da origem, sentido de dentro da experiência cotidiana. Presença sem amnésia. Emoção sem sequestro. Participação sem confundir o papel
com quem você é antes e depois de todos os papéis. O caminho não é virar alguém que não sente o esquecimento. Esse projeto vira mais uma performance dentro da performance. Mais uma máscara colocada sobre a máscara que já estava lá. O movimento mais honesto começa quando você para de tentar se tornar uma versão mais espiritualizada de si mesmo e deixa a realidade chegar até você como você está. A ansiedade pode aparecer. Deixa. A saudade de algo que você não sabe nomear pode visitar. Deixa. O peso no peito pode acontecer. Deixa. Por baixo de tudo isso, algo permanece que os arcontes não tocam. Os textos chamam de pneuma. O sopro, a centelha. Você pode chamar do que quiser. O nome importa menos do que o reconhecimento. E lembrar o nome verdadeiro não torna a vida simples. Torna ela real, sem ser insuportável. E agora o título faz sentido de um jeito diferente do que fazia no começo. Existe uma palavra aramaica de 5 letras que os arcontes não suportam ouvir. Porque ela não é apenas um som. É a memória de que você tem uma origem que nenhum sistema de esquecimento alcança. Que a centelha que chegou aqui passou por muita coisa para chegar. E sabe o caminho de volta. Abba, Pai, origem. A fonte que ainda reconhece o que você é, mesmo quando você esqueceu. E porque você esqueceu, a viagem foi necessária. Mas não é o fim da história, é o meio. É exatamente o ponto do mapa onde a nota dissonante finalmente quer resolver. E você já viveu dentro dela tempo suficiente para ouvir o acorde completo quando ele chegar.